Cliente, ele é objetivo e ele é subjetivo. Não existe um padrão de cliente, não existe uma receita do bolo para você atender cliente, não Não é existe o uniforme, cliente. né? Não é uniforme, não é uma coisa só, né? Aí você tem que ter algo que eu vejo que muitos colegas não têm. Você não precisa ir ao primeiro encontro com o cliente com expectativas de sair de lá com pedidos Uma grandes nem venda. pedidos pequenos. Você tem que fazer essa mudança de mente dele, a mudança de mentalidade. Já Exato. deve chegar com muita simpatia, com leveza de espírito, para ele te receber, para depois você, na hora da sua venda, Não fornecer alguma esperança, algum conforto, algum encorajamento, né? Acho que hoje nós temos uma crise mundial de coragem, né? Está todo mundo sem coragem. E eu acho que o representante comercial deve encorajar os lojistas, né? rapaz, isso o cliente, mas ele vai gostar tanto, ele vai gostar da sua integridade, da sua honestidade. Ela chegou, ficou até emocionada, né, de um Emocionada. representante ali. Eu entrei muito na vida dela, né? Entrei Sim. muito, com um simples gesto. Mas muito cuidado. A pessoa que está nos escutando aí, meu amigo, se você estiver me escutando, dizer o seguinte: ah, mas é óbvio que eu nunca faria isso. Cuidado, porque a pessoa faz isso. Eu tenho muitos colegas que fazem isso. Olá, minha amiga, olá, meu amigo do Papo Repcom. Estamos juntos aqui, eu, Nicolau João, debatedor do Papo Repcom, junto com o nosso super especialista Vitor Jardim, esse grande profissional que tem tanto para nos ensinar. Tudo bom, Vitor? Como é que você está? Tudo bem, Nicolau? Tudo bem? Um abraço a todos. Muito obrigado aí por esse bate-papo que sempre é rico. E com você. Maravilha, esse bate-papo sempre enriquece a nós e as pessoas que nos assistem. Vitor, a gente sabe que a atividade de representação comercial, ela, além de rentável, ela é muito enriquecedora pessoalmente, né? Muito diversa. Tem muitas coisas que a pessoa, para se tornar um profissional completo, precisa ter. Uma delas, talvez a principal, seja sobre conhecer o cliente, né? No seu curso você fala do raio-x do cliente, né? A Uhum. gente tem que saber como faz reuniões, a gente tem que saber como abordar clientes novos. Então, eu queria pegar um desses temas hoje para a gente falar, né? O que você pode falar para a gente sobre o cliente? Certo. O Nicolau, primeiro que antes do representante resolver sair do escritório, antes do representante sair para vender o produto que ele tanto conhece, ele conhece bastante o produto, ele Sim. conhece bastante a fábrica que fabrica o produto, ele Aham. tem uma boa oratória, ele tem uma boa visão de mercado. Se ele não tiver uma boa visão do cliente, aí as coisas podem desandar. Só que é o seguinte, cliente, ele é objetivo e ele é subjetivo. Uhum. Outra situação, cada cliente é um cliente. Não existe um padrão de cliente, não existe uma receita do bolo para você atender cliente, não Não é existe o uniforme, cliente. né? Não é uniforme, não é uma coisa só, né? Não existe o cliente, existe vários clientes. Os clientes é plural, compreende? Cada Então, um se comporta de uma determinada maneira, né? e a grande maioria das vezes, 100% diferente. 100% diferente. Então, o representante comercial, antes de sair para atender o seu cliente, Aham. ele precisa ter uma noção de com quem ele vai conversar. Como que é o jeito Claro. dessa pessoa? Como que ela se comporta numa reunião? O que oferecer para esse cliente específico? Vamos Sim. supor, eu sou um representante de produtos de refrigeração, geladeira, Sim. ar-condicionado, etc. Bem, eu vou a um cliente específico, eu sei que ele está precisando de uma geladeira e de um ar-condicionado, mas ele se comporta diferente nessa relação da compra. Ele é uma pessoa que precisa de... Você precisa explicar mais a função do motor do que a beleza da geladeira, você está entendendo? Até Entendi. os meus colegas Porque representantes ele de tem um refrigeração. perfil mais técnico, ele tem avidez por esses dados técnicos, é isso? Exatamente.
Mas até os meus colegas de refrigeração, me desculpe, né, porque eu estou entrando numa seara que não é minha, eu desconheço. Mas, assim, tem clientes que ele vai querer saber o funcionamento, quer saber a questão da temperatura e tal, mas não, tem cliente que gosta de design, ele quase não vai mexer, né, nessa questão de tecnologia, quase não vai mexer. Quando chegar, ele vai ver o que ele comprou, mas ele quer, beleza. Outros clientes não. Tem clientes que não quer saber nem de design, tem cliente que não quer nem saber da tecnologia, tem cliente que quer saber do preço. É aquele que aquele que leiloa, é aquele que por R$ 10 não fecha uma compra com você, fecha com fulano de tal. Tá entendendo? Entendi. Então, não adianta eu ir Quer dizer, preparado. cada um tem um perfil, né? Mas Perfil, não isso adianta nem eu, sempre é Nicolau, eu ir fácil de preparado perceber, para. nem sempre é fácil de perceber quando você não conhece o cliente, né? Isso aí é Uhum. mais uma observação que você tem que estar sensível e atento para conhecer aquele cliente. E quando você vai abordar um cliente que você não sabe como ele é, não sabe quem ele é, como é que você faz? Aí você tem que ter algo que eu vejo que muitos colegas não têm. É Aham, paciência. É paciência. Você não precisa ir ao primeiro encontro com o cliente com expectativas de sair de lá com pedidos uma grandes, nem venda. pedidos pequenos. Os seus primeiros encontros com o cliente, a expectativa que você tem que gerar dentro de si é uma expectativa de um bom relacionamento. Ponto. Se saiu venda, bônus, foi um bônus. Suas primeiras idas ao cliente, vamos dizer aí, vamos colocar um número, mas suas 5 primeiras idas ao cliente, não fica com expectativa que você vai sair vendendo para ele. Uhum. Fica com expectativa que você vai falar pouco e você vai ouvir bastante dele e já vai entender, já vai criar os seus métodos para vender o produto Quer específico dizer, para esse cliente no seu escritório. uma abordagem inicial é primeiro criar um relacionamento, é isso? Antes de tirar o pedido. É claro, porque, Nicolau, a gente não lida com máquinas, a Uhum. gente lida com indivíduos, pessoas que acordaram mal, pessoas que acordaram bem, pessoas que estão com problemas. Sim, Então, para você fazer um investimento para um comprador fazer um investimento para a loja, eu não quero dizer se é felizmente ou infelizmente, mas a subjetividade conta. Eu não quero dizer sim. que nem é infelizmente nem felizmente, porque faz parte do ser humano. É uma característica nossa, né? Tem dias que ele tá prestando bastante atenção, tem dias que ele está com a cabeça um pouco aérea, porque ele está com problemas particulares, Sim. entende? Então você tem que ir com calma, né? Você tem que ir com outras expectativas. E aí não ter a ansiedade de se faturar logo, né? Tem uma coisa que tem que primeiro valorizar a pessoa, mostrar que você está em primeiro lugar ao lado dele, né? Jogando a favor do time dele, interessado pelo sucesso dele, do que ficar querendo tirar um pedido para faturar para você, né? Isso ele percebe, né? Acaba percebendo, né? Ele percebe, não gosta. Eu não sei se é uma característica, e eu até coloco um ponto de interrogação para mim mesmo. Não sei se é uma Aham, característica do nosso mercado latino, sim, Brasil, que nós acho que a gente apanhou muito nessa vida, sabe, os latinos, né? Mas a verdade. gente entende muito que qualquer tipo de vendedor que bate na nossa porta, Aham, ele significa custo, ele não significa investimento para a loja. Muita gente pensa assim ainda. Lá é. vem o Vitor, representante, ele quer me vender e eu vou ter que ter boleto para pagar. Ele não pensa no que eu vou oferecer para ele. Que aquilo é lucro, né? Ele pensa em É, primeiro lugar, ele pensa que vai ter que comprar e que ele tem que se dar muito bem na hora da compra, né? mas ele vê na minha pessoa Aham, um boleto. Só que é o seguinte, aí que o representante precisa fazer curso. Aí que o representante precisa ouvir um treinamento de pessoas sim, que são mais experientes. Por quê? claro, Você tem que fazer essa mudança de mente dele, mudança de mentalidade. exato. Já deve chegar com muita simpatia, com leveza de espírito, para ele te receber, para depois você, na hora da sua venda, a gente está falando sobre o cliente, na hora da sua venda, o cliente perceber que você é um grande investimento na loja dele e ele não vai estar nem aí para o boleto que ele vai pagar depois. E às vezes você tem que passar 5, 6 reuniões com ele, absorvendo essa negatividade
Sem devolver a negatividade, né? Sem devolver negatividade, perfeito. Você foi até, a gente está sendo modesto, assim, de 5 a 6 reuniões. Podem ser que dure 10 reuniões, Sim. né? Se E, for cliente mineiro, aí vai 2 anos para ele confiar em você, né? rapaz, eu já tive experiência no mercado de Minas. Sei. Mercado de Minas é só um parêntese aqui. Mercado de Minas, assim, eu até hoje eu tenho vontade de morar novamente em Belo Horizonte, porque Aham. assim, pensa num pessoal que quer te encher de comida, eles querem te dar presente, eles são muito agradáveis. O mineiro é muito São agradável, mesmo. né? Existe um ditado que eles são muito, um ditado não, é um pensamento, né, que eles são muito desconfiados, né? E eles são desconfiados mesmo, assim, na hora. E a desconfiança deles tem um ponto muito positivo, óbvio, né? Se você for desconfiado demais, você não vai fazer nunca investimento. É Mas verdade. eles gostam de observar o mercado. É um ponto positivo, eu gosto disso deles, assim. Eles gostam de São observar o muito com o pé no mercado. chão e não se deixam enrolar por alguém que tem uma lábia boa, né? Isso é bom, isso é positivo. Exatamente. E o que não falta também no mercado aí são muitos. Eu não gosto nem de falar que são colegas representantes, são pessoas que entraram como oportunistas aí. Uhum. De representante comercial não tem nada. Disso que eu estou falando com você e do meu curso não tem nada a ver. Não é nem para Sim. eles, não quero nem que comprem, entende? Aham. Fiquem distantes da gente, tá? São pessoas que não têm boas intenções. Ter ansiedade de tirar pedido, de faturar a venda, de tirar a venda é uma coisa que a longo prazo é ruim, né? Porque eu imagino o seguinte, cliente bom é aquele Aham. cliente que pensa, que compra certo, que confia em você, que tem em você um consultor e um parceiro, né, Vitor? Perfeito, porque o cliente ele fazendo a compra certa, ele vai ajudar muito o seu escritório de representação. Porque é uma dor muito grande, tá? É uma dor muito grande a gente vender algo e a gente voltar na loja dele um mês depois e ver que aquele Aham. produto está encalhado lá. Porque toda hora aquele cliente passa e olha aquele produto e ele vai lembrar do seu nome. Você Uhum. está entendendo? Então, assim, vender por ansiedade. Eu sei que muitos colegas aí, muitas pessoas estão querendo ser representantes, estão com dificuldades financeiras nesse momento. É só questão de Exato. tempo, porque isso vai virar para eles, entendeu? A Uhum. minha proposta é essa, de virar, de ter uma vida lucrativa, Virar para melhor, né? muito melhor, muito melhor. Se seguir esses passos que a gente está conversando e que o nosso curso propõe, ele vai ter um retorno rápido, tá? Uhum. Então, o Nicolau, deixar que o cliente analise o seu perfil, analise o produto, também é positivo para você. Uhum. Não fica com aquele pensamento assim, está demorando muito me comprar, nem vou mais naquele cliente. Olha, eu encontro um monte de colega representante fazendo isso. E já Aham. fui 10 vezes naquele cliente, ele não me compra uma caneta, ele não compra o mouse, ele não compra nada, coisinha barata. Calma, ele está no papel dele, ele não é obrigado a comprar nada. Começa por Claro, aí, claro. tá? Ele não é obrigado a nada. Já está te recebendo é muita coisa, porque ele está deixando de produzir em outro momento para ficar 2 horas no escritório te Aham. escutando, né? Agora, você tocou num ponto que isso daí é muito importante, assim, que às vezes o cliente ele está com a negatividade dele, igual você disse, né? Que ele Aham. está analisando o seu perfil, mas está jogando opção de coisa negativa. O dólar está alto. O Brasil está caro. O quilo da carne está caro, tal, tal. O problema é quando o representante começa a concordar com ele, começa a ser negativo. Mas não é Começa. só carne, não, ó, fulano. A gasolina também. O hotel também. Exato. Não, óbvio. Você vai escutar, você vai falar, realmente, estamos com um problema e tal, tal. Mas isso vai virar. Mas isso vai mudar. A gente já passou por tantos planos, plano Collor, plano Cruzado, plano Sarney, plano não sei o quê. Nós estamos aí, sua loja está muito boa, você tem funcionários muito bons. Aí você muda, você fala o seguinte, deixa eu só te falar uma coisa. Aquele gerente que eu conversei antes de entrar na reunião com o senhor, nossa, eu gostei tanto dele, ele estava fazendo um bom trabalho, atendendo um bom cliente. Muda o espírito do negócio, né, Paulo? Muda, Aí muda ele fica aquele completamente. representante, o representante começa a concordar com ele, falando que está tudo negativo.
Óbvio que vai ficar tudo negativo. Porque desestímulo, o empresário lojista já tem de sobra, né? Se justamente Muito. o representante comercial que vai lá não fornecer alguma esperança, algum conforto, algum encorajamento, né? Acho que hoje nós temos uma crise mundial de coragem, né? Está todo mundo sem coragem. E eu acho que o representante comercial deve encorajar os lojistas, né? Deve encorajar os lojistas com o pé no chão, sem ficar também falando que a gente está nos Estados Unidos. Nós estamos num Claro, país do claro. mundo, mas, assim, falando coisas reais, né? Porque tem coisas reais acontecendo, né? Tem Exato. coisas reais. Eu tenho produtos que eu tive produtos que eu mudei a situação financeira daquela loja. Não Uhum. só produtos, mas uma gestão da minha empresa de representação, eu mudei a situação financeira daquela loja. O lojista estava com problemas financeiros, ele estava lá e tal, mas eu falei assim, olha, vamos apostar nisso daqui, nisso daqui, isso aqui, sempre com injeção de ânimo, Nicolau. É. Porque se eu me tornar um dele, a gente vai, no mínimo, ter que, nós dois de mão dada com um psiquiatra, para a gente se tratar de uma depressão coletiva que surgiu ali. Você tá E sem entendendo? dinheiro no bolso, né? E sem dinheiro no bolso, todo mundo se dá mal, não resolve problema nenhum, né? Agora, Mas Vitor, tem deixa representante eu que fazer uma gosta de pergunta. falar, gosta de reclamar, É. representante e tal. Aí não dá, né? Não dá, não dá. E quando você percebe que o cliente já vai para o outro lado, ele se empolgou demais, ele está até na sua frente, prestes a colocar um pedido grande, que você está vendo que aquela quantidade toda ou aquele tipo de produto não vai ser bom. Que até aquela venda para você, representante comercial, seria maravilhosa, porque ia entrar dinheiro no seu bolso. Mas você está vendo que o cliente está errando na quantidade, está comprando mais do que deveria. Como é que você se comporta num momento desse? Isso acontece comigo sempre, toda semana isso acontece. É mesmo? Toda É semana. frequente isso, então? Principalmente cliente que confia muito no seu escritório de representação. Então ele se Aham. empolga tanto, vai aproveitar que o Vitor está aqui, eu já vou começar a investir na minha loja, sai comprando, sai comprando, sai comprando. Bem, aí o representante ele tem que ser muito elegante. Elegante, pé no chão. Porque a tentação, É tirar o pedido a e. tentação ela é grande, né, de você ter um lucro ali naquele momento. Mas o representante que se preza, ele vai pensar no futuro. Ele vai falar, eu estou tendo lucro agora e prejuízo amanhã. Porque o Aham. meu escritório, ele vai perder um pouco de credibilidade. Credibilidade. Porque é o seguinte, credibilidade. É o seguinte, você vai chegar para o seu cliente, ele está gostando, gostando, e você vai chegar para ele, ó, o que você acha dessas 3 peças aqui que você anotou, a gente deixar para um segundo momento? Porque essas 3 peças eu tenho dificuldade de vendê-las, elas não giram muito. Vamos deixar para um segundo momento, vamos ver e tal, se é a característica da sua região, da sua cidade e tal. Rapaz, isso o cliente, mas ele vai gostar tanto, ele vai gostar da sua integridade, da sua honestidade, Sim. de estar se importando com a loja dele, se importando com o movimento que você está fazendo na loja dele. Ele vai falar, poxa, Vitor, o Vitor podia ter ali empurrado essas 3 peças para mim. E ele me freou. Pronto. Quer dizer, a É muito longo importante que isso prazo, aconteça. ele passa a confiar mais em você. Naquele momento daquela venda, você diminuiu a sua comissão, porque você deixou de vender aquelas 3 peças que você recomendou não comprar. Mas tem um efeito a longo prazo que esse cliente vai dizer: poxa, o Vitor é um cara que podia ter me empurrado 3 peças e acabou me alertando. Ou seja, o Vitor é um cara que eu posso contar com ele para o resto da vida. Sempre que eu tiver um problema aqui, eu vou falar com o Vitor, não é isso? Exatamente. Aí a gente vem ao início da nossa conversa. Lembra que eu falei que o cliente é subjetivo? O cliente Aham. é emocional. O cliente é emocional. Aí agora ele vai usar a emoção dele. Ele vai ficar, ele vai sentir uma confiança, ele vai. Nicolau, vamos lá, modéstia à parte, mas é importante que eu passe isso no Claro. curso, para que as pessoas entendam como que esse importante funciona. Até hoje, eu tenho propostas de donos de loja me chamando para largar a representação comercial para ser um funcionário dele, querendo me dar cargos importantes. Uhum. Supervisão de vendas, Sim. gerente de loja. Por quê? Porque ele entendeu, ele confia muito em mim. Uhum. Isso, olha que coisa interessante isso.
Recentemente eu recebi uma proposta. Uma proposta, não vou dizer que foi uma proposta tentadora, porque a representação comercial ela é mais lucrativa. Apesar de trabalhar muito, você tem algum grau de flexibilidade, não tem um patrão diretamente ali atrás de você. Também tem. Sim, eu não me encaixaria nesse quadro. Eu acho muito bom para quem Uhum. tem esse perfil, mas eu não me encaixaria. Que a representação Sim. comercial ela me traz lucro e ela me traz é isso que você falou, a flexibilidade do horário, né? Não Sim. significa que eu vou ficar 10 horas da manhã dormindo, né? Não é Ah, essa claro, flexibilidade. Mas ela me dá claro. flexibilidade para investimentos, né? Eu vou investir o meu tempo agora, 10 horas da manhã, dentro do escritório. Eu vou investir o meu momento de 3 horas da tarde até as 5 no cliente tal. Então, eu vou ser mais flexível. Então, essas propostas, elas não me atraem por conta disso, mas o que me atrai, o que me deixa feliz é saber que aquele cliente me quer dentro da casa dele, dentro Tá da vida certo. financeira dele, porque ele confiou. Você falou que o cliente, o tratamento com o cliente, ele é individualizado, né? Você não pode dizer assim, você não pode generalizar. Ah, clientes são isso, clientes são aquilo. Cada cliente é de um jeito. Você faz uma agenda escrita dizendo cliente tal gosta disso, cliente tal me compartilhou esse problema da vida pessoal, para depois, no segundo momento, você retomar o contato com ele. Ah, como é que está aquele problema que você me contou? Ah, como é que está esse produto que eu vi que você tem interesse? Olha, passou a ter aplicação agora nessa fase do ano. Você mantém uma agenda assim? Ou você faz tudo no sentimento e na memória mesmo? Há mais ou menos uns 15 anos atrás, 15, uns 15 anos atrás, eu tive uma experiência muito interessante, Aham, gostei muito. Eu fui num psicólogo. sim. Psicólogo para conversar sobre um problema que eu estava tendo, um problema emocional. E ele anotava, tudo que eu falava, ele anotava, anotava, anotava. E eu achei até que ele não estava prestando atenção em mim. Aham. Aí eu fiquei até em silêncio e falei assim, não, pode terminar de anotar. Eu falei, não, não, isso aí faz parte da terapia. Você está falando, eu estou anotando alguns pontos. Ah, aí eu entendi. Aí depois eu voltei nele, um ano depois, assim. Foi uma semana de terapia, depois um ano depois eu voltei. E ele relembrou tudo. Tudo. Gente, como é que você lembra disso tudo? Aí ele me lembrou. Você lembra que eu fiquei anotando? Então, é para entender como é que você está hoje. Ele E eu anotou aprendi a até fazer que isso. você perguntou sobre a anotação, né? É verdade. Aí eu entendi que isso era muito positivo. Gostei dessa ideia. Então eu comecei a fazer umas anotações com clientes, né? Fiz umas Uhum. anotações de clientes. Eu tenho uma planilha. Eu criei a minha planilha e tal. Certo. O que aquele cliente gosta de comprar? Uhum. Como que ele é? Qual o perfil, o que não vender para aquele cliente, Uhum. definitivamente não oferecer para aquele cliente. Se é um cliente muito problemático, eu fiz todas umas anotações. Aham. Hoje em dia, como eu conheço bastante os meus top 15 de clientes, eu já não preciso mais ficar atento a isso, porque eu já estou com uma memória, estou com um relacionamento bem grande, né, com eles. Por Claro, exemplo, claro. recentemente uma cliente minha teve um filho, né, um bebê. Aham. Sei que ela tem um bebê, eu não precisei anotar. Ela teve um bebê, ela acabou de ser mãe. Não, eu não fiz isso porque eu já tenho relacionamento. Aham. Então, quando eu fiz uma visita, eu levei um presente para ela, para a Uhum. criança dela. Sim. E vi que eu acompanho a vida dela no Instagram, né? Que hoje todo mundo dá para acompanhar a vida de todo Tem. mundo. Todo mundo tá Vi que era lá. tal, já vi. Até perguntei à minha esposa, olha, o tamanhozinho dessa criança parece uma criança grandinha. Vamos comprar uma roupinha melhor e tal. Uhum. Então, dei esse presente para ela. Rapaz, cheguei com um presente para o filho dela. Ela chegou, ficou até emocionada, né, de um Emocionada. representante ali. Eu entrei muito na vida dela, né? Entrei Sim. muito, com um simples gesto. Então, assim, eu não preciso mais fazer essas anotações, Nicolau. E às vezes não Mas, precisa nem ser assim um presente, às vezes só saber o nome do filho dela, né? Saber perfeito. que ela compartilhou, não no caso dessa sua cliente que você está falando, mas que estava com problema na escola do filho, isso assim, sabe? Quando você volta falando daquilo, você mostra que ela é uma pessoa para você, né? Ela não é um número,
que representa só tirar pedido e só representa dinheiro, né? Que ela é uma pessoa importante, né? É uma pessoa importante. Agora, o que eu faço não é uma maneira interesseira. Gerou em mim um carinho pelo cliente. Uhum. O que o representante que esteja, ou o candidato a representante que esteja nos escutando, Aham. entenda perfeitamente isso, para parar de tratar as pessoas como negócio. Eu Sim, criei um carinho para essa pessoa, gostei muito, fiquei muito feliz ela ter tido um filho, né? E quis dar um presente por carinho, não é por interesse para ela me comprar. aham. Se ela não me comprar, eu daria o presente a si mesmo. Porque essas coisas sendo automáticas, Nicolau, tudo vai acontecer, Quer dizer, entende? não dá para fingir que gosta do cliente. Tem que realmente gostar, né? Talvez a Tem que grande realmente dica gostar. não é para fingir, fazer uma planilhazinha, anotar, não sei o quê. Ah, vou levar uma caixa de bombom porque ele gosta de chocolate, vou levar, sei lá, alguma coisa que ele gosta. Mas é realmente gostar da pessoa, né? Não ser egoísta. Realmente. Não, a gente gosta tanto que a gente anota. Você está Exato, entendendo? exato. Mas com boa intenção, né? Com bom Com coração. boa intenção. Porque é o seguinte, quando o cliente percebe que você está com interesse, você vai ser o puxa-saco, o bajulador. E Exatamente. ele sabe na hora, ele sabe na Sabe, hora. sabe, Você, Nicolau, percebe. você é uma pessoa empresária, você percebe na hora que a pessoa está te bajulando. Ela Percebe chegou com sim. chocolate ali porque ela está te bajulando. E ele Exato. vai rir de você. Ele vai comer o seu chocolate, vai rir de você, vai manter você distante dele, não vai te comprar e você só vai perder com isso. Quer dizer, Então, se você a ansiedade na contrapartida, né? Quando você, eu te dei um chocolate, fiz isso, fiz aquilo, te fiz um favor aqui, um favor ali, mas agora eu cobro, né? Isso aí é clássico de quem é interesseiro, né? clássico e você percebe quando a pessoa é interesseira. Não existe pessoa boba, a gente tem que parar com isso, sabe? Exatamente. Entendeu? E fazer as coisas na hora certa também, entende? Fazer tudo na hora certa. É, também não é sair todo dia dando presente para cliente. Não, tá entendendo? É relacionamento. Aquele relacionamento de amizade. Só me permite, ô Nicolau, só fazer um comentário que talvez, se você quiser estender isso depois, Claro. em outro momento. Mas muito cuidado para que você não force a barra com o cliente nessa questão da subjetividade. Já que você anotou, você me fez a pergunta das anotações, eu sei que o cliente ele desabafou para mim que ele está com problema com o filho dele, papapá. Bem, perceba se nessa visita que você vai fazer, você precisa tocar nesse assunto. Segundo, cuidado com as suas perguntas íntimas com o cliente. Significa que ele conversou isso uma vez, que ele vai querer conversar o resto da vida. Sim, exatamente. Exatamente. Terceiro, cuidado com as conversas íntimas. Cuidado. Não pergunta o porquê. Vamos supor que o seu cliente seja uma mulher, a cliente. Você percebeu que no Instagram dela o marido não está aparecendo. Cuidado, para você não perguntar, cadê seu marido? Não estou vendo você, seu marido. Sim, Cuidado com claro. isso. Mas muito cuidado. A pessoa que está nos escutando aí, meu amigo, se você estiver me escutando, dizer o seguinte: mas é óbvio que eu nunca faria isso. Cuidado, porque a pessoa faz isso. Eu tenho muitos colegas que fazem isso. Pois Eu é. atendi um cliente agora, no finalzinho, não, agora, foi no finalzinho de janeiro, Aham. que ele falou muito mal do meu colega representante, um colega que eu tenho, por ser uma pessoa extremamente invasiva, Hum. invasiva, com Querendo saber perguntas de tudo, perguntando. fazer perguntas que eu não deveria, perguntas particulares, entende? E ele falou comigo, desabafou. Nossa, aquele seu colega, a gente não suporta ele. Ele é muito invasivo. Apesar até da roupa dele, eu não gosto dele. Olha só como que É, as coisas são subjetivas, entende? Muito cuidado. Isso daí é apenas um parênteses, mas depois a gente precisa conversar um pouco sobre isso, tratar viu, disso. Nicolau? No decorrer do Tratar nosso disso. curso, que é importante, tá? Maravilha, Vitor. Esse foi um bate-papo maravilhoso que tivemos aqui sobre o cliente, sobre a justa medida de colocar ele como uma pessoa, de gostar efetivamente dele. É isso aí, Vitor. Obrigado por esse bate-papo. Acho que foi muito esclarecedor. Tenho certeza que quem está nos ouvindo colheu várias pérolas aqui, práticas para a sua atuação profissional. Valeu, Que Vitor. bom. Muito obrigado. Grande abraço, Nicolau. Um abraço a todos e até a próxima.
Até a próxima.